Você que acompanha as eleições esses anos todos diria que alguma coisa mudou? Hoje você vai entender por que os costumes políticos ancestrais são a raiz dos problemas sociais e como os velhos hábitos da política tendem a mudar nas cidades do entorno do DF em Goiás, agora reconhecida pelo IBGE. Começa Colunas e Conexões Goiás em torno do DF. Da pesquisa entre as notícias e editoriais pós-apuração das eleições 2024 denuncia uma ausência total de análise e pensamento crítico sobre os resultados das urnas. As análises se concentram em confirmar o acerto das pesquisas e quantificar os percentuais de votos válidos à direita e à esquerda. O mapa eleitoral visa exclusivamente identificar onde e quem tem mais influência política e com quais setores os candidatos eleitos estão alinhados. A análise que interessa ao povo, e a mais importante, ainda é tímida. Precisamos analisar e avaliar mais de perto o resultado e as consequências dessas colheitas eleitorais. Isso para a vida cidadã, em termos de mudanças reais na linha do tempo. A primeira edição do livro Fase da Justiça Eleitoral, publicada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, analisa o período entre 1932 e 1937 e traz um olhar crítico sobre o passado, pretendendo resgatar parte do patrimônio documental que ameaçava se perder e recuperar capítulos importantes para o entendimento da história. Vamos programar a nossa máquina de teletransporte no tempo e observar como tudo começou lá no passado, do Brasil. Primeiro, por que república? República, ou como se diz em latim, res publica, é a coisa pública, coisa do povo, no sentido de existir para atender ao público. Apesar do nome, o movimento que instituiu a República do Brasil não teve a participação popular. Nos primeiros anos, existiam diferentes propostas para mudar o status do Brasil colônia. Havia o projeto liberal de república, defendido pelos cafeicultores de São Paulo, o projeto positivista, mais defendido pelos militares que queriam uma república centralizada, e o projeto político jacobino, inspirado pela República Francesa e defendido pelos segmentos urbanos que falavam em maior participação popular no poder. A República passou por várias fases. Na primeira fase, ela pôs fim ao Brasil colônia. Ficou conhecida como República Velha e também como a República da Espada, porque os dois primeiros presidentes eram militares. Você viu isso na escola e deve se lembrar, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Deodoro da Fonseca assumiu a presidência sem eleições e sem uma constituição que legitimasse a posição no cargo. Os militares fizeram questão de desconsiderar a primeira Constituição brasileira de 1824, feita no Império. A família real foi convidada a se retirar do Brasil e se exilou na França. Havia o medo de uma contraofensiva da monarquia que contava com um certo apoio popular. Depois da proclamação, aí sim surgiu a primeira Constituição Republicana, trazendo uma série de mudanças. Os militares queriam apagar qualquer vestígio da monarquia e, com esse objetivo, trataram rápido de substituir os símbolos nacionais. Na monarquia, o Brasil tinha uma religião, o catolicismo. Com a República, a nova Constituição reconhece todas as religiões, separa o Estado da Igreja, estabelece o Estado laico, o mandato presidencial de 4 anos, o casamento civil, cidadania a estrangeiros, convoca a Assembleia Constituinte e transforma as antigas províncias em estados brasileiros. Influenciada pelo Exército e pelo positivismo, a República da Espada adota a corrente filosófica criada na França por Auguste Comte. E o que esse senhor defendia? Amor por princípio, ordem por base e progresso como finalidade.
E é por essa razão que a bandeira nacional ostenta a frase ordem e progresso. A eliminação dos símbolos também substituiu a figura do patriarcado, representada pelo imperador, e ainda inspirados pelo exemplo da República Francesa, os brasileiros substituíram a figura do imperador pela personificação da República na figura de uma mulher, Marianne. Marianne é uma alegoria feminina criada na Revolução Francesa para simbolizar a tríade do tema revolucionário: liberdade, igualdade e fraternidade. Na França, ela passou a representar a République. Marianne simboliza a mãe pátria, uma mulher enérgica, guerreira, pacífica, protetora e maternal. O nome é a junção de Marie e Anne, dois dos mais frequentes nomes entre as francesas do século XVIII. A figura que representa a República está nas notas do dinheiro nacional. A versão brasileira de Marianne é a mulher que aparece na efígie da nota do real. É a cara no anverso da moeda. 4 anos depois, a República da Espada chegou ao fim por conta de uma eleição direta que elegeu Prudente de Moraes, um candidato que não era do Exército, mas sim ligado a um partido da elite, o Partido Republicano Paulista. Esse partido era apelidado de Café, porque congregava os ricos cafeicultores de São Paulo. O Café tinha um combinado com um outro partido da elite, o Partido Republicano Mineiro, formado pelos pecuaristas produtores de leite. O mando e desmanda dos cafeicultores e latifundiários pecuaristas era tão forte e poderoso que a história registrou essa fase como a política do café com leite, porque os partidos do café e do leite se alternavam no poder. Oficialmente, a fase ficou marcada como república oligárquica, ou seja, comandada por uma oligarquia, que é o governo de uns poucos, decidindo os destinos do país. O Brasil vivia um clima de tensão. A abolição da escravatura, ocorrida um pouquinho antes da proclamação da República, despejou nas ruas uma multidão de escravos recém-libertos que deixaram as senzalas sem trabalho e sem ter para onde ir. O regime escravista se travestiu em exploração da mão de obra e a opressão se alastrava na base da pirâmide social. Foram tempos muito difíceis. A elite política e econômica exercia a total exclusão social. O povo penava sem direitos, sem assistência e sem nenhuma chance de influenciar o poder de comando. A cena política e socioeconômica dos primeiros anos da República foi marcada por revoltas urbanas, rurais e instabilidade, provocadas em grande parte pela política café com leite, corrupção, fraudes eleitorais e atuação dos coronéis. O coronel é uma figura que concentra e usa o poder econômico, militar e político para manipular votos e exercer o mandonismo, a política do aqui quem manda sou eu. Com a mudança da monarquia para a estrutura republicana, a figura central do poder passou a ser a do presidente. E para se ajustar ao novo modelo, as oligarquias que já possuíam e controlavam o poder local estatal passaram a desenvolver estratégias junto ao governo federal. Fazendo pequenos ajustes na costura de alianças, o coronelismo sustentou a chamada política dos governadores, baseada na troca de favores. Funcionava assim: os coronéis, espalhados pelo Brasil, manipulavam e usavam o poder para eleger governadores nos seus estados e garantir apoio político ao presidente da República. Na política dos governadores, como ficou conhecida essa fase, constitucionalmente havia um chefe de governo, mas na prática, quem continuava mandando eram os coronéis. A tensão popular começou a explodir em vários pontos do Brasil e se complicou ainda mais com a chegada de imigrantes europeus e asiáticos que buscavam trabalho nas fazendas e depois nas indústrias. Os movimentos operários cresceram e, como se não bastasse, em 1914 eclode a Primeira Guerra Mundial. Eram tão precárias as condições gerais que tudo virava revolta. No Nordeste, o cangaço, surgido ainda nos tempos da monarquia,
continuava saqueando vilarejos e deixando um rastro de sangue e de crimes. Os cangaceiros inicialmente queriam fazer justiça social com as próprias mãos, mas a violência extrapolou os limites da sobrevivência e virou barbárie. O povo oprimido, subjugado e ignorado pelas elites, se rebelava e erguia líderes, alguns deles messiânicos. Foi o caso da revolta de Canudos, no sertão da Bahia, liderada pelo religioso Antônio Conselheiro, e a sedição de Juazeiro, liderada pelo padre Cícero. Os camponeses enfrentaram o exército nacional numa luta contra a fome, a miséria e a seca. Neste ponto, uma grande reviravolta começou porque o café nem sempre se misturava com leite. No início do século XX, o presidente Washington Luiz rompeu o acordo de sucessão presidencial e, em vez de indicar um sucessor mineiro, indicou um sucessor paulista, Júlio Prestes. O Partido do Leite Mineiro azedou e, em resposta, se aliançou com a oligarquia do Rio Grande do Sul, lançando Getúlio Vargas para concorrer contra Júlio Prestes à presidência do Brasil. Em 1930, Júlio Prestes ganhou as eleições, mas não levou à presidência. Ele foi impedido de tomar posse por causa da Revolução de 1930, que conduziu Getúlio Vargas ao poder, inicialmente para um governo provisório. O gaúcho Getúlio Vargas não fazia parte do Pacto Café com Leite e, por causa da sua ascensão, a República mudou para a segunda fase. Mudou a fase, mas não os velhos costumes políticos. As oligarquias depostas disputavam um cabo de guerra com os tenentistas, que combatiam a prática do mandonismo, entre outros grupos que também queriam assumir os rumos políticos do país. Nos primeiros anos da era Vargas foi criado o Código Eleitoral em 1932. A aposta na adoção de uma corte eleitoral destinada a cuidar de todo o processo das eleições pretendia acabar com o regime totalmente corrompido das fraudes, currais eleitorais e o voto de cabresto. Mas, contraditoriamente, o Código Eleitoral estava refém de um governo provisório e autoritário. E isso não era nada democrático, como caberia a uma república. O pacote de reformas das regras do jogo eleitoral não foi aprovado por um conjunto de legisladores eleitos para debater o que convinha ao país e não repercutiu muito bem para a cultura viciada da época. O que houve foram adaptações. A noção do coronelismo tradicional foi substituída pela versão do coronelismo progressista. Para garantir a legitimidade do poder, tornou-se necessário manter relações com as localidades, os municípios, e nessas localidades sempre havia uma elite que articulava nos bastidores os destinos da sociedade. O progresso do desenvolvimento econômico começou a exigir uma integração de mercado regional e nacional, e assim começa a disputa pela defesa dos municípios no Brasil, estreitamente ligada à tradição coronelista. E nessa toada, as cidades, especialmente as cidades do interior, permaneceram sob dependência, abandono, atraso e isolamento. O município não era e não é visto como uma unidade político-administrativa prestadora de serviços, mas como um local em que as autoridades do centro buscam seus votos nos períodos eleitorais. O cientista político Antônio Otávio Sintra define que só se consegue coisas para o município quando se tem favores da máquina central do Estado ou da União, mas para consegui-los, alguma autoridade local tem que estar em sintonia com o governo. Em Goiás, a situação não era diferente. O estado, extenso em terras, população rarefeita, vivia à mercê de uma estrutura econômica agropastoril arcaica, com centros urbanos que mal se mantinham de pé, sem condições de abrigar qualquer indústria. Os centros urbanos eram basicamente consumidores da produção que vinha do campo e, por esse mesmo motivo, eram as únicas perspectivas de emprego. Isso obrigava e obriga os jovens a procurar meio de vida fora das suas cidades. A mão de obra jovem tem que migrar para construir o progresso em outro lugar, deixando a terra natal perecer, sem capital humano. Os municípios fracos, sem autonomia, condicionados à tradição da herança ancestral política, dominando o poder,
São como se, guardadas as devidas proporções, as populações dessas cidades rurais ainda estivessem esperando as mudanças da fase da velha para a nova república. Seria possível mudar isso? A mudança começa a ganhar forma. Um exemplo é a região do entorno. Antes sem expressividade, agora se expande como a região metropolitana do entorno, instituída pelo governo de Goiás por meio de lei complementar e agora reconhecida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O Instituto vai acompanhar anualmente as localidades do entorno e fazer diagnóstico dos indicadores de crescimento nas áreas prioritárias, como segurança, saúde e educação. O reconhecimento do IBGE coloca a nova região metropolitana nos planos de cooperação entre os governos de Goiás, Distrito Federal e União, permitindo uma gestão mais eficiente e coordenada para questões de interesse comum, especialmente a mobilidade urbana, transporte público coletivo interestadual, semi-urbano e o desenvolvimento integrado. A região metropolitana do entorno abriu espaço para 2 rodas de conversa do grupo jovem Youth 20, integrado ao G20. O evento foi na Escola do Futuro de Goiás, em Santo Antônio do Descoberto. 200 estudantes do ensino médio de escolas públicas, além dos alunos da Escola do Futuro, discutiram o que é mais relevante para o futuro da juventude e a cooperação tecnológica entre Brasil e Itália. Os jovens, na qualidade de próximos líderes das nações, tiveram a chance de discutir o futuro ao lado de representantes internacionais, abrindo portas e novas possibilidades. A roda de conversa faz parte da estratégia do governo de Goiás de trazer o mundo para a região e levar a região do entorno para o mundo, promovendo intercâmbio entre instituições de ensino e do mercado exterior nas áreas de tecnologia e artes. A Escola do Futuro de Goiás tem 6 unidades no estado. 2 estão na região metropolitana do entorno, em Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso. A aproximação com o G20 foi mediada pela Secretaria do Entorno do DF. O G20 é um fórum que reúne as maiores economias do mundo para debater questões globais como desenvolvimento sustentável. A arteterapeuta e curadora Mara Prats está trazendo para a Alexânia o ensino da harmonia em fragmentos de mosaico. Uma arte muito antiga, surgida entre os mesopotâmios, o mosaico é completamente transformado pela combinação de fragmentos em colagem. As pequenas peças unidas formam um desenho ou figura que adornam utensílios e objetos de decoração. A artesã gaúcha desenvolveu carreira bem-sucedida no setor bancário, mas descobriu a sua versão talento no mundo da arte-terapia. A transição trouxe beleza e autoconhecimento. Mara trabalha na criação das peças, desafiando o convencional e captura o ineditismo artístico de cada peça pela imaginação. A arte-terapia com mosaico tem como alicerce a própria experiência da artista, que também é curadora dos cursos de artes plásticas oferecidos pela Escola de Artes Marie Padin. É uma maneira leve de reunir e reorganizar as pecinhas do quebra-cabeças das nossas vidas e fazer dos pedacinhos quebrados ao longo da vida um novo desenho, cheio de vida e de cor. Não perca essa oportunidade de aprender algo tão especial. Entre em contato com Mara Prats e faça maravilhas com o mosaico. Em Alexânia, o espaço gourmet anexo ao Teatro Marie Padin ainda nem concluiu as obras e já está causando na cidade. O restaurante Espetáculo Gourmet promete ser uma atração gastronômica de tempero marcante. A ansiedade pela inauguração está acelerando o metabolismo de muita gente. Primeiro porque quem vai pilotar a culinária especializada é a chefe de cozinha Mariana Pinato, famosa pela produção de alimentação saudável. E segundo, porque o espetáculo vai atender ao público que vem apreciar as temporadas do Teatro Marie Padin, o que significa dupla opção de lazer para a cidade. Just a young girl with you. I was uptight, falling and blue. I was dreaming of bigger things. Wanna be my own.
descrição, colunas e conexões com gostinho espetáculo de Quero Mais. E vejo você novamente com as notícias do entorno DF e a rede Fazer o Bem da Empresa Azul. Acompanhe a nossa proposta de empreendimento social aqui na descrição. Grata pela sua companhia e até a próxima.